Olá, meu nome é Anderson, professor do Departamento de Física da UEM, e estamos aqui na nossa quinta videoaula para ensiná-los a interpretar os resultados do nosso pêndulo físico. Neste experimento foram utilizados dois pêndulos físicos, duas barras, uma de comprimento 75 centímetros e massa 583,3 gramas, e o outro de massa 293,67 gramas e comprimento 50 centímetros. Aqui neste vídeo, nós vamos estar orientando vocês a como proceder para interpretar o resultado da primeira barra, que é a barra de 583,3 gramas. E vocês em casa vão repetir esses procedimentos para a barra de 293,67 gramas e comparar os resultados. Não se esqueçam de preencher o formulário de análise e interpretação dos resultados. Muito bem, então nós vamos começar importando o vídeo. Arquivo, importar. Vídeo. Vocês vão localizar o diretório onde vocês salvaram o vídeo de vocês. Eu encontrei o meu aqui, tá escrito como pêndulo físico, massa 583,3 e comprimento 0,75 metros. Abriu. Eu já tomei o cuidado de editar o vídeo, deixando neste vídeo apenas as 5 oscilações de interesse, que são aquelas 5 oscilações completas que nós vamos analisar. Tá? Então, não há necessidade de eu informar por tracker qual é o começo e o fim do vídeo. Tá? Muito bem. Na sequência, nós vamos inserir uma barra de eixos. Nós vamos colocar a origem exatamente aqui no pino pivô. Agora, vejam, como neste processamento nós vamos estar analisando o valor do ângulo de rotação, então eu vou tomar o cuidado de girar esse referencial de 90 graus. É só clicar sobre o eixo X e girar. Vocês vão vendo que o ângulo a partir da horizontal vai mudando ali no canto direito da tela, tá vendo? Na hora que chegar em 90, vocês param, tá bom? Então, nós fizemos um giro de menos 90 graus, e isso vai fazer com que a massa ela, que vai oscilar ao redor do ponto de equilíbrio, esteja com o ponto de equilíbrio exatamente na posição angular θ, que é igual a zero. Tá? Então, ele vai oscilar de mais θ máximo até menos θ máximo, tá bom? Muito bem. Na sequência, nós vamos informar para ele um bastão de medição. Tá aqui. Nós vamos arrastar para o início do pino pivô e para o fim da barra. Então, esta barra é a barra de 75 centímetros de comprimento. Então, nós vamos clicar aqui e informar para ele que o comprimento dessa barra é 0,75 metros. Muito bem. Na sequência, então, nós vamos clicar aqui em Track, Novo, Ponto de Massa, tá? E vamos fazer as configurações necessárias para este novo ponto de massa, né? Então, a primeira coisa é que no diagrama, eu não quero que ele mostre 3 diagramas, eu quero que ele mostre apenas um diagrama. E esse diagrama, aqui nas ordenadas, eu quero o valor de θ, que é o ângulo de rotação. Tá? Então, eu vou mapear o ângulo de rotação em função do tempo, θ como função do tempo. E aqui nos dados, eu vou desmarcar x, vou desmarcar y e vamos marcar apenas θ. Então, nós vamos ter na tabela de colunas visíveis apenas o tempo e a posição angular. Ótimo. Feito isso, na sequência nós vamos clicar sobre a massa A e definir trajetória automática. Ok?
na sequência, eu vou segurar a tecla Shift. Percebam que a seta de marcação se transforma num quadradinho, depois o Ctrl, aí a seta de marcação se transforma numa bolinha. E aí eu vou clicar num ponto de referência, tá? Que é essa bolinha branca que nós temos aqui na barra, tá? Então eu tenho uma manchinha vermelha na pontinha, eu vou clicar sobre ela, tá? Isso torna a identificação mais precisa, tá? Aí na sequência nós vamos clicar em pesquisar e vamos dar um pesquisar. E ele está processando automaticamente o vídeo. Ótimo. Não tivemos problema de correspondência nenhum, mas se tivéssemos tido, era só clicar em aceitar o pontinho que ele continuaria o seu processamento, tá? Ótimo, então nós temos o arquivo processado, aí nós podemos salvar o processamento, ok? Então temos o nosso conjunto de resultados salvo, tá bom? Vocês vão repetir esse procedimento para a segunda massa, que é a massa de 293,67 gramas. Tá legal? Ótimo. Então vamos agora interpretar o resultado utilizando o SciDavis. Vamos copiar os dados, selecionando eles. Copiando. E clicamos aqui na primeira célula, na primeira coluna e colamos, tá? Aí, vejam, nós temos que fazer as configurações necessárias em cada uma das tabelas, né? Então, primeiro eu vou eliminar essas duas linhas, que elas não são necessárias para nós. Marcamos essas duas linhas e pedimos para removê-las. Na sequência, nós vamos informar para ele que nós temos número aplicar. Tá lá. E na descrição, nós temos o tempo, tá? Em segundo. Aplicar. Ótimo. Então a primeira coluna está configurada. Vamos configurar a segunda coluna. Clicamos sobre a segunda coluna. No tipo, nós temos um número. Aplicar. Na descrição, nós temos o ângulo. Graus. Aplicar. Ótimo. Agora aqui as duas colunas estão devidamente configuradas. Nós clicamos sobre essas duas colunas e clicamos em gráfico dispersão. Está lá o nosso gráfico, tá? Vamos deixar o nosso gráfico um pouco mais bonitinho? Então, nós vamos clicar duas vezes sobre a bolinha, vamos aumentar o tamanho dela para 6, vamos escolher uma corzinha vermelha, aplicar. Está lá o nosso gráfico de dispersão, né? Título do gráfico, vamos clicar sobre ele, é a posição angular, pêndulo físico. Pêndulo físico, M igual 583,3 gramas, L igual 0,75 metros.
ou 75 centímetros. Aplicar. Tá? Então, aqui no eixo X, nós temos o tempo em segundo. Ó, vamos escolher uma fonte maior. Vamos escolher uma fonte de 16. Aplicar. Aí aqui nós temos o ângulo. Em graus. Fonte 16 também. Aplicar. Aqui o eixo, fonte do eixo, nós vamos aumentar também, 14. Inferior e no canto esquerdo. Fonte do eixo, 14. Tá lá o nosso gráfico bonitinho, tá? Muito bem. Então, a partir desse gráfico, nós vamos utilizar o Data Reader para extrair algumas informações, tá? Nós vamos utilizar o Data Reader para extrair algumas informações. Então, para deixar a coisa mais bonitinha, vamos dar um zoom só na região de interesse, né? Tá lá. O gráfico está mais bonitinho agora, tá bom? Vamos dar um Data Reader nele aqui, ó. Leitor de telas, leitor de dados, ó. Então, quando eu clicar nesse último ponto, veja bem. Então, esse primeiro ponto aqui, ó. Então, nós temos para tempo igual a 0, a posição angular menos 10,93, né? Aí depois, observe que depois do primeiro, veja bem, a barra, ela saiu da posição θ, que é igual a menos 10 graus, passou pela posição θ igual a 0, aí depois atingiu a posição θ máximo, 10,15 graus, passou pela posição θ igual a 0, aí depois alcançou exatamente a posição angular inicial, depois de 1,43 segundos, tá? Aí depois do segundo período de oscilação, 2,86, depois do terceiro período completo de oscilação, 4,3, depois do quarto período de oscilação, 5,7, depois do quinto e último período de oscilação, 7,1, tá? Então, 7,1 é o tempo total das 5 oscilações. Então, é importante que vocês anotem aí o tempo total das 5 oscilações, tá? Então, muito bem. Vamos recapitular. Então, neste ponto, nós temos t igual a 0. É o início do movimento. Neste ponto, nós completamos o primeiro ciclo completo de oscilação. A leitura é 1,43 segundos. Após o segundo ciclo completo de oscilações, vejam bem, aqui nós temos T1, que é igual a 1,43 segundos. Depois do segundo ciclo completo de oscilações, nós alcançamos um T2 igual a 2,86 segundos. Após um terceiro ciclo completo de oscilações, nós alcançamos um intervalo de tempo T3, que é igual a 4,3 segundos.
Após um quarto ciclo completo de oscilações, nós alcançamos 5,7T4, que é igual a 5,7 segundos. E após um quinto período completo de oscilações, nós temos um intervalo T5, que é igual a 7,1 segundos. Então, o período de oscilações, ele é calculado simplesmente dividindo o tempo total das oscilações pelo número total de oscilações. O tempo total de oscilações para 5 oscilações foi 7,1 segundos. O número de oscilações completas foi 5, que é 1, 2, 3, 4, 5. Dividido 7,1 por 5 oscilações, nós temos um período de oscilação de 1,43 segundos. Veja, este valor é exatamente igual ao valor que nós obtivemos em cada período de oscilação. 2,86 menos 1,43 é 1,43. 4,3 menos 2,86 é 1,43 segundos. 5,7 menos 4,30 é 1,43 segundos também. 7,1 menos 5,7 é 1,43 segundos. Tá? Então, sim, o período de oscilação foi obtido a partir da média das 5 oscilações, é exatamente igual ao valor do período de oscilação encontrado em cada período individual. Tá? Então, esse é um resultado idêntico ao que nós encontramos no caso do pêndulo simples. Tá? Então, vejam, este é o período de oscilação do nosso pêndulo físico de massa M1, que é igual a 583,3 gramas. Vocês, em casa, vão fazer o cálculo, vão identificar o período de oscilação também para o outro pêndulo, tá? O de massa 293,67. Tá? Então, muito bem. Uma vez identificado qual é o período de oscilação, esse gráfico também permite que a gente possa identificar qual é a amplitude máxima de oscilação. Tá? Então, o valor da amplitude máxima de oscilação é encontrado neste ponto do gráfico. Tá? Então, aqui nós temos neste ponto uma ordenada de 10,447, 10,44. Tá? Então, o valor de θ máximo é igual a 10,44 graus. Só que, assim, é importante que a gente saiba qual é esse valor em radiano, tá? Então, como é que nós convertemos esse valor? Então, nós multiplicamos esse valor, que está em graus, por π radiano dividido por 180 graus. Quando nós fazemos isso, nós encontramos um valor de 10,44 vezes 3,14 dividido por 180. Então, nós encontramos um valor de 0,18 radiano. Tá? Então, o valor da amplitude máxima de oscilação é 0,18 radianos. Tá? Então, de posse dessas informações, nós já estamos em condições de encontrar a expressão geral do nosso pêndulo físico. Lembre-se, nós estamos fazendo para o pêndulo de massa M1, que é igual a 583,30 gramas, tá? E vocês vão em casa fazer para o de massa M2, né, tá? M1, 583 gramas, e um comprimento L1, que é igual a 75
centímetros, tá bom? Então, a expressão geral do nosso pêndulo físico é uma equação do tipo θ. Θ é uma função que depende do tempo. Essa função é a amplitude máxima de oscilação θ máximo, vezes o cosseno da velocidade angular ômega, vezes o tempo, mais uma constante de fase. O valor de θ máximo nós acabamos de calcular como sendo 0,18 radianos. Agora nós vamos encontrar o valor de ômega, tá? Nós vamos encontrar o valor de ômega. Ômega é calculado simplesmente dividindo 2π radianos pelo período de oscilação. Mas o período de oscilação nós determinamos como sendo 1,43. Nós extraímos do gráfico. Então, nós temos 2π radianos por 1,43 segundos. Isso me dá uma velocidade angular de 4,42 radianos por segundo. Além disso, como nós estamos com nós não vamos comparar diretamente o movimento desses dois pêndulos, tá? Nós temos que a constante de fase φ é igual a zero. Então, o momento de inércia teórico, que nós vamos chamar de simplesmente I, nós deduzimos como sendo 1/3 de m vezes L ao quadrado. Tá? Então, como no sistema internacional a massa é o quilograma e o comprimento é o metro, então nós temos que, no sistema internacional, a unidade do momento de inércia é o quilograma vezes metro ao quadrado, tá? Então, nosso momento de inércia teórico é 1/3 da massa, escrito em quilogramas, tá? Então, a nossa massa é 583,30 gramas. Então, em quilogramas é 0,58330 quilogramas, multiplicado pelo comprimento, tá? O comprimento do nosso pêndulo é 75 centímetros, mas escrito em metros é 0,75 metros ao quadrado, tá? Então, isso nos dá um momento de inércia teórico igual a 0,1093 quilogramas vezes metro ao quadrado, tá? Ótimo. De posse desse valor, nós vamos poder comparar o valor do momento de inércia teórico do nosso pêndulo com o valor experimental. Então, o valor experimental do momento de inércia, nós deduzimos, encontra-se na nossa videoaula de número 4, nós vamos chamar de I experimental. Ele é igual a mgl sobre 2, que multiplica o período de oscilação do pêndulo físico dividido por 2π elevado ao quadrado. Por que nós estamos chamando ele de valor experimental? Nós estamos chamando ele de valor experimental por quê? Porque para a gente poder tirar esse momento de inércia, eu tenho que experimentalmente ter primeiro medido o valor do período de oscilação e tenho que saber qual é o valor da aceleração gravitacional. O período de oscilação experimental, nós, para este pêndulo, determinamos como sendo 1,43 segundos. E o valor da aceleração gravitacional, nós vamos pegar o valor teórico, tá? Da equação de Timoner, 1973, tá? Então, de acordo com a expressão de Timoner, a aceleração gravitacional é calculada a partir de uma função que depende da latitude e da altitude do local onde você se encontra, onde foi realizado o experimento, tá? E ele é igual a 9,7804 metros por segundo ao quadrado, mais
0,0517 metros por segundo ao quadrado vezes o seno ao quadrado da latitude do local do experimento, menos 9,20 vezes 10 a menos 6, segundo ao quadrado a menos 2, a segunda menos 2, vezes H. H é a altitude. A altitude do local onde foi realizado o experimento, tá? Então, o experimento foi realizado em Maringá. A latitude é uma latitude sul 23,4273, tá? Então, θ, que é igual a menos 23,4273 graus. E a altitude de Maringá é, em média, 555 metros em relação ao nível do mar. Tá? Então, utilizando esta latitude e essa altitude, nós temos que a aceleração gravitacional de θ, que é igual a 23,4273 graus, H, 555 metros, é 9,7835, tá? Então, se nós levarmos em consideração que a massa é conhecida, que a massa é 0,5833 quilogramas, o comprimento é L, 0,75 metros, tá? Então, nós temos que o valor experimental é massa 0,5833 quilogramas. A gravidade 9,7835 metros por segundo ao quadrado, vezes o comprimento 0,75 metros. Tudo isso aqui dividido por 2. Multiplica o valor do período da oscilação do nosso pêndulo, 1,43 segundos, dividido por 2π radianos, isso aqui elevado ao quadrado. Então, isso nos dá um valor experimental, de 0,1094 quilogramas vezes metro ao quadrado. Tá? Então, esse aqui é o valor do momento de inércia do nosso pêndulo físico experimental, e esse aqui é o valor do momento de inércia teórico. Tá? Então, sim, nós acabamos de demonstrar para vocês que o experimento do pêndulo simples é uma das maneiras mais precisas que a gente tem de determinar experimentalmente o valor do momento de inércia de um corpo de rotação. Tá? Então, sim. Então, se eu quiser determinar o valor da aceleração gravitacional a partir dessa equação, sim, eu também posso, tá? Nós também podemos determinar, tá? Basta para isso nós utilizarmos o valor teórico do momento de inércia nessa expressão aqui, e daqui você isolar a aceleração gravitacional e você vai também extrair o valor da aceleração gravitacional com uma extrema precisão. Tá? Então, o experimento do momento de inércia é extremamente útil e importante para nós. Tá? Então, inclusive, fica para vocês determinarem em casa qual é o valor do desvio percentual relativo entre o momento de inércia experimental e o valor do momento de inércia teórico. E com isso nós encerramos mais um experimento. E aí no próximo experimento nós vamos estar tratando das oscilações harmônicas em corda, tá? Nós vamos estar tratando do movimento oscilatório em corda vibrante, tá ok? Então um abraço a todos vocês e até a próxima aula.